Homônimos homófonos, heterográficos. Mesma pronúncia, grafia distinta. Exemplo: ascético, crente. Acético, ácido. Homônimos homógrafos, heterofônicos. Mesma grafia, pronúncia distinta. Exemplo: colher, verbo, ato de colher. Colher, substantivo, instrumento para se alimentar. Parônimos, palavras que apresentam grafia e pronúncia parecidas. Exemplo: mandado, ordem, mandato, período de tempo. Infringir, errar. Infligir, aplicar punição, pena. Sinônimos, palavras com mesmo sentido no contexto. Por exemplo, o capital foi investido de forma adequada. O dinheiro foi investido de forma adequada. Antônimos, palavras com sentidos contrários ao termo original. Exemplo: o Brasil precisa de reformas. O Brasil prescinde de reformas. Atenção! Caso a palavra precisa fosse substituída por prescinde, a frase passaria a ter um sentido contrário ao original. Ortoépia, ortoepia. Erro gráfico motivado pela pronúncia inadequada da palavra. Por exemplo, forma correta: sobrancelha, iogurte, discussão, identidade. Forma errada: sobrancelha, iogurte, discursão, identidade. Principais casos de parônimos homônimos: cerrar com S versus cerrar com C. Cerrar com S, cortar. Exemplo: cerrou a madeira. Cerrar com C, fechar. Exemplo: cerrou os punhos. Principais casos de parônimos homônimos: incipiente com C versus incipiente com S. Incipiente com C é igual iniciante, que dá início a alguma coisa. Por exemplo, se os efeitos da tecnologia no mercado editorial forem debatidos, a discussão sobre como será uma Bienal de e-books ainda é incipiente. Incipiente com S, ignorante que desconhece, por exemplo. No entanto, essa é uma área de pesquisa ainda incipiente e não há quantidade suficiente de estudos científicos para confirmar os benefícios de forma contundente. Principais casos de parônimos homônimos: cheque com X versus cheque com CH. Cheque com X, do xadrez, colocar em xeque, colocar em discussão. Por exemplo, o caso repercutiu ao ponto de pôr em xeque as restrições às doações empresariais aos políticos. Cheque com CH, ordem de pagamento. Por exemplo, o imposto do cheque, a CPMF Argentina, será mais uma frente de batalha para o governo. Principais casos de parônimos homônimos: emigrante versus imigrante. Emigrante, quem sai, exterior. Por exemplo, em 1999, durante um protesto contra a morte de um emigrante africano, Susan foi detida sob a acusação de desordem pública. Imigrante, quem chega interior. Exemplo: natural de Tatuí, no interior paulista, era filho de um comerciante imigrante libanês e de uma professora.